Voltar. Legal que teve mais gente que chegou agora aí. Então, tipo, a gente vai conversando ao longo do dia. Agora a gente vai falar sobre PDO. Quem aqui já usa PDO? Quem usa MySQL? Ainda tem uma galera aí. Legal. Bom, a gente, se vocês procurarem no Twitter com a hashtag lá, PHPSP, vocês vão encontrar o link do streaming. Isso ajuda a gente a divulgar que está tendo a transmissão aí de streaming. E vamos começar. Bom? Vai lá. Bem, gente, estou aqui hoje para falar sobre PDO. Tá, mas então o que você precisa saber sobre PDO? É mais um overview. Tá? Eu vou mostrar para vocês umas funções básicas para usar o PDO. E depois vocês conseguem, no php.net, né, continuar a migrar e continuar a aprender um pouco sobre PDO. Ah, tá, beleza. Então, quem sou eu? Eu tenho um apelido muito engraçado, que é Pokémon, tá? Depois eu explico pra vocês por que é Pokémon. É da minha época, quando eu tinha 13 anos, tá? Eu morava em Brasília, num lugar chamado Área Alfa. Parece um negócio de ET, realmente parecia. No Google Maps, até hoje, não tem o Google Maps. A View não existe, porque não pode entrar lá dentro. É um lugar militar, tá? Então, quando eu fui fazer meu primeiro e-mail, eu fui pesquisar qual e-mail eu iria fazer. Eu falei, vou fazer meu Rodrigo Vanderlei. É um nome horrível, mas é um nome legal. Já tinha. Rodrigo Cardoso já tinha. Rodrigo 123 já tinha. Eu vou criar um e-mail que nenhum idiota vai copiar. Pokémon Marinha. Alguém de vocês copiaria um nick desse? Tá? Só que daí comecei a jogar Magic the Gathering. Eu jogo Magic the Gathering até hoje. Eu participava da comunidade de Magic e as pessoas confundiam como Pokémon Marina, Pokémon Menina. Tá zoado. Vamos mudar esse nick. O Pokémon continuou, tá? Eu coloquei o BR porque eu fui jogar poker. No poker, quando você coloca BR, o cara acha que você é um retardado e te dá dinheiro. Então foi mais ou menos isso que eu mudei para Pokémon BR. Beleza? Não sei se vocês conhecem esse símbolozinho do Mirk. Também nessa época eu era um menininho que gostava de Pokémon. Então meu primeiro programa, que foi a público, foi um sistema de batalha de Pokémon no Mirk, que era um chat que você tinha. Eu criava uns robozinhos que você escolhia Pikachu, Charmander, atacava e tinham as insígnias. Era uma coisa linda de Deus. Depois eu cresci, tá? Fui fazer matemática, mais retardado ainda, já estava zoado. O que ele vai fazer? Matemática, aplicada em computacional na Rural do Rio de Janeiro. Vocês conhecem alguém que estuda na Rural do Rio de Janeiro? Eu conheço umas 3 pessoas. É que nem Botafogo, eu sou botafoguense. Cara, eu gosto desses lugares que não tem ninguém. Enquanto o pessoal tirava leite de vaca, eu estava lá programando. Era bem legal. E eu fui estagiário das éguas, também é uma coisa muito louca. Depois, vim e trabalhei com PHP já na faculdade, eu fazia alguns sistemas institucionais para a faculdade. E depois eu vim para São Paulo, fui para Campinas. Eu falei, qual lugar que tem mais viado que Rio de Janeiro? Campinas. Fui pra lá. Só lá tem mais viado. A parte boa é que a minha namorada mora em São Paulo. Então ela sabe que eu não vou trair ela com ninguém de lá. Porque por mais que eu pareça viado, eu não sou. Tá? E daí eu descobri o PHPSP. Tá? Na PHP Conference de 2009 eu conheci o PHPSP. E sou mais ativo em PHPSP desde 2012, que foi quando a gente criou a comunidade PHP Campinas, e agora a gente está tentando dar continuidade e juntando a PHP Campinas com a PHPSP, que é uma coisa só, é uma grande família que tem várias pessoas aqui e pessoas que hoje vão estar também iniciando com a gente, tá? Com certeza, depois dessa minha palestra que é meio zoada, mas tudo bem. Então vamos lá. Um amigo do teu primo falou o quê? Já pulei, que coisa doida. Ele disse que o MySQL está obsoleto. Realmente, todas as funções que utilizam só um banco de dados, hoje em dia, estão pouco usadas. Não porque, eu digo assim, todos os frameworks estão usando já uma maneira de abstrair o banco de dados. Então, a ideia é que a extensão MySQL está obsoleta, estão usando a MySQL, que também, daqui a algum tempo,
provavelmente também vai ficar obsoleta. Então, realmente, a gente tem que parar de pensar que o PHP é mais SQL. A gente tem alguns outros bancos. O SQL Server você pode usar ou não, tá? Mas eu não gosto muito de usar, mas eu tenho que usar. Em alguns clientes meus eles usam mais, SQL Server. Mas tem que parar de pensar que o PHP é MySQL. O PHP pode usar MySQL, como pode usar outros bancos que não são MySQL. Então, quando a gente aprende, nossos primeiros passos são aprender MySQL, aprender PHP. Então, pode aprender, mas vamos evoluir um pouco e parar de pensar que MySQL é a única para o PHP. E outra coisa que aconteceu comigo, né, eu tinha um projeto que a gente era instalado no servidor do cliente, e o cliente falou para mim o seguinte: a gente não vai usar MySQL aqui. A gente tem licença SQL Server e a gente só usa SQL Server. E, cara, o projeto estava todo em MySQL. Aí eu pensei, cara, se esse cliente quiser mudar para Postgre e eu mudar as minhas funções de MySQL para SQL Server, vai dar o mesmo problema. Se ele usar SQLite, mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Pensar em alguma coisa que vai abstrair o banco. Então, eu esqueço qual banco eu estou usando, eu só mudo na configuração qual banco eu estou usando, e a partir daí eu consigo fazer os inserts, meus selects, em qualquer tipo de banco. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer se acontece esse tipo de coisa? Então, a gente tem a solução. PHP Data Objects. Ou seja, objetos de dados de PHP, tradução literal. É uma extensão, primeiramente, tá, do PHP, então você pode usar ou não. É orientado a objetos. A ideia do PDO é que os métodos são orientados a objetos. E você usa os mesmos comandos SQL em vários bancos de dados. Então, você pode usar um select único para você fazer um select no MySQL, no SQL Server, ou no Firebird, ou em outro. Mas lá tá habilitado, então, beleza. Então, menos código. Tá? Menos código, você vai utilizar menos código, você não vai precisar replicar para diferentes bancos de dados. No caso, funciona para quais bancos, já não funciona para o Firebird. Tá? Mas, tem a extensão, mas não utilizo. Então, eu já utilizei para MySQL, para Postgre, para SQL Server e para SQLite. Isso eu já utilizei. Oracle, eu nunca utilizei, mas a extensão está habilitada, o ODBC também não, e o Firebird também não. Funciona? Não funciona. Mas os que eu usei foi para MySQL, Postgre, SQL Server e SQLite. Tá. Então, o que eu preciso para habilitar o meu PDO na aplicação? Primeiro, PHP 5.1 ou mais. Tá? Ele foi lançado no 5.0, mas a primeira usabilidade dele foi no 5.1. Eu preciso da DLL ou do SO, do PDO, caso eu tenha um PHP menor que 5.3. E o SO ou a DLL do PDO do banco que eu for utilizar. Então, como eu faço para ativar? Pediu, ativar. Então, eu habilito a extensão, nada mais simples do que habilitar a extensão. Tá voltando. Habilitar a extensão que você vai utilizar, tá? Então, tem essas listas de extensões. Só que você vai habilitar tudo? Não, vou habilitar só o que você utilizar. Então, a gente viu que o paradigma de achar que o PHP mais SQL, ele faz com que a gente pense muito pequeno. A gente tem produtos muito grandes, a gente tem empresas que trabalham com coisas diferentes, e nós vamos ter clientes que trabalham com bancos diferentes. Então, vamos pensar que a gente está falando um produto grande, um produto que vai ser vendável, e um produto que, teoricamente, vai ser instalado no cliente. Então, às vezes, as regras do negócio é do cliente. E ele vai nos impor que realmente a gente utilize o banco que ele queira. Tá? Como em projetos, quando a gente faz projetos que são supervisionados pelos nossos clientes. Então, eles vão decidir qual framework usar, qual banco ele quer usar. Tá? E o PDO te faz modificar e poder abranger mais bancos com a mesma linha. Então, como é que a gente faz para conectar em forma de MySQL? A gente vai, com uma pequena diferença, a gente faz só uma string de conexão, tá? E vai fazer a conexão com MySQL.
Em Firebird seria assim, tá? E em SQLite é só também colocar qual é o banco que você está trabalhando. Simples, um new PDO e com o parâmetro a sua conexão, a sua string de conexão. Então, como a gente falou, tem um SQL único. Como que é esse SQL único? Né? Então, a gente pode fazer um insert com parâmetros conhecidos. Né? O insert nada mais é do que você colocar dados num banco que já existe. Então, nesse nosso caso, a tabela clientes, ele tem as colunas nome, idade e loja. E nesse caso, a gente denomina os valores como sendo nome, idade e loja. E a gente cria esse array aqui com os dados. Então, o nome seria Roberto, idade 27, e a loja seria centro. Então, quando a gente faz esse execute, passando esse array, como a gente definiu os values como nome, idade e loja, né, nesse caso, ele vai receber esse array, vai identificar os parâmetros aqui no array e fazer esse execute. O segundo caso seria fazer um insert com parâmetros desconhecidos. Não que eu não saiba qual é o parâmetro, mas eu não nomeio eles. Né? Então, nesse caso aqui, eu faria um mesmo array. Tá? Ao invés de colocar nome, idade e loja, eu colocaria a interrogação. E a gente criaria esses parâmetros cegos, esses bind parents, e passava os números, que na verdade é a posição dessa interrogação, primeira interrogação, segunda e terceira, e passando o nome, a idade, né, e a loja. Beleza? Então, para a gente fazer o insert, a gente precisa de dois métodos. Né? O primeiro é o prepare, a gente vai passar com o parâmetro nosso insert, tá? E o execute. O prepare, ele vai ver qual é o tipo de SQL que você está usando, tipo de query, e o execute vai executar essa query. Tá? Então, depois de fazer o insert, vamos fazer um select usando o método query. O método query nada mais é do que a gente vai preparar da mesma maneira, só que a gente não faz o prepare e execute. A gente executa de uma vez. Né? Então, a gente vai ter aqui a mesma conexão do PDO, né, que a gente já viu lá anteriormente, fazer um select. Tá? Eu faço um select utilizando nome, idade e loja. Né? E fazer um order by nome aqui no caso. O query, eu só vou passar o select. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um array de arrays. Então, ele vai me retornar um array com os dados em array. Então, aqui eu posso fazer um for each, tá? For each query. As row, eu vou dar um print no row nome, no row idade e no row loja. Ele vai me retornar isso aqui. Alguma dificuldade até agora? Bem simples, né? O mesmo select que a gente usa no MySQL é o select que a gente está usando aqui. Inclusive o limit é o mesmo do MySQL. No caso do SQL seria top e em outros bancos tem outros nomes. Então a gente pode usar o método query também para retornar não só um array, um objeto. Né? Naquele caso, por padrão, o query vai retornar você sempre um array. Mas você pode colocar que ele traga, por exemplo, um objeto. Né? Então, passa aqui um fetch object, e ele vai passar para mim um array de objetos. Eu posso passar um fetch all, ele vai continuar me trazendo um array de arrays. Eu posso passar só fetch, e vai me trazer o próximo resultado em array. Okay? Então, a gente pode fazer isso. Mesma coisa, ao invés de eu acessar como array, eu acesso como objeto. Né? Acesso como objeto e dessa mesma maneira vai retornar o mesmo resultado. Então não importa se for array ou objeto, fazendo dessa forma vai retornar os mesmos resultados, só que de maneira de acessar diferente. Então, a gente também pode usar o prepare e o execute para fazer o select. Da mesma maneira que a gente faz insert, faz o prepare, coloca o select que você vai utilizar, depois faz um execute e ele vai executar da mesma maneira. Então aqui no caso fazer um update, tá? Que eu vou trocar a idade, no caso da Ângela. Então
eu vou passar aqui qual a idade que eu quero que a Ângela tenha e o nome que eu quero passar. Né? Então ele vai fazer a mesma coisa. A conexão você pode colocar uma vez só e depois dar um include nela, ou algo do tipo. Faça um update normal, igual que eu faria no MySQL, update client set idade igual a idade, onde nome é o nome que eu quero. E daí, fazendo por prepare, a gente passa a query, depois a gente faz o execute no array, dessa maneira aqui, colocando também os parâmetros visíveis. Então, esses parâmetros eu conheço, eu vou passar o update dessa maneira. Depois, utilizar o delete usando os métodos prepare e execute. Tá? Mesma coisa, tá? Vou passar aqui só a query delete, e aqui no caso eu passo o parâmetro nome. Então é bem simples, é a mesma maneira de você escrever um MySQL, você escreve um PDO, né, só que você tem, nesse caso, a abstração do banco de dados. Você deixa de escolher um banco e usar só aquele, você consegue passar para utilizar mais bancos. Ok? E tem muito mais. Por que tem muito mais? Porque depois do PDO a gente pode usar também um ORM, que aí é uma versão um pouco mais completa do PDO. Ele trabalha com outras coisas que o PDO não trabalha. Ele cacheia melhor, ele performa melhor, dependendo do banco que você está trabalhando. Né? Então era mais um overview que eu ia trazer aqui. E queria saber se vocês têm perguntas ou coisas do tipo. Ninguém vai fazer pergunta? Todo mundo entendeu assim? Tem algumas coisas para sortear aqui, mas tudo bem. Entendi. Olha lá, deu certo. Alô? Oi. Eu queria saber qual extensão você costuma usar para SQL Server num servidor Linux. Cara, eu já tive muito problema com isso. Cara, pior é que meus clientes todos eram em Windows. Cara, é uma boa pergunta. É que eu tive que dar um gato. Ele disponibiliza os pacotes em DLL. Você teria que transformar isso. Não. Tem. Eu dei um gato com aquele dblib, um negócio assim. Tem um esquema que você pode utilizar um cara chamado Unix ou DBC. Você tem que atualizar ele e usar um cara chamado... Passa. Desculpa. Então, eu tive um BO como esse durante 2 semestres da faculdade. Aí eu consegui achar com alguns raros na internet que você tem que atualizar o FreeODBC e tem que usar um cara chamado FreeTDS na versão 7.1. É um negócio bem macabro lá que funciona. Que meus clientes, eles usavam todos SQL Server, não? Mas é boa. O menino ali vai ganhar a camisa do PHPSP por... Qual é o teu tamanho? Paulo, vai pegando a camisa aqui, tem mais uma pergunta aqui. Opa. Beleza. Eu sou José Aparecido. Minha dúvida eu trabalhei muito tempo com SQL Server, com Oracle, e a gente sempre usou Procedures, Store Procedures, porque Store Procedure a gente usa o plano de execução, tem melhor performance, aí trabalhando com esses bancos. Como é que fica a performance, nesse caso com o PHP, usando o banco aí só como repositório e não usando os recursos aí de Procedures? Então, hoje em dia a gente costuma programar bastante orientado toda a parte de banco, assim. A gente só faz, na verdade, a conexão com o banco e joga os dados lá dentro. Então, faz toda a tratativa dentro do próprio, no caso, do PHP. É que hoje em dia a gente não tem o problema que a gente tinha antigamente, de, por exemplo, não ter processador para aguentar, né, tamanha execução. Então, o normal é a gente fazer essas camadas, essas habilitações dentro do próprio código e não tratar mais de trigger nem procedures, por causa da melhoria da nossa performance realmente como hardware. Então, os processadores estão bem mais robustos e eles conseguem fazer já esses processamentos que não são tão necessários, no caso, com trigger ou com outras coisas dentro do banco. Que mais? Tem a camiseta aí também? Uma foi. Estamos aqui já na busca da próxima camiseta. Mas... Sou o próximo, então. Ok. Na fila.
Eu queria saber, assim, o PDO com o RM, saber quais são os benefícios, assim, que eu cheguei a dar uma olhada por cima, vi o Doctrine, só que eu vi que ele é bem, meio tenso, né? Eu queria que você desse um overview, assim, sobre o banco, né, com o ORM, né, quais são as práticas boas, assim. Então, o ORM ele é bem mais completo do que o PDO. O PDO é simples, é para a gente utilizar para começar essa partida de você deixar de pensar num banco só e partir para muitos. O ORM ele tem bastante coisa, ele tem o caixamento bem mais ok do que o ORM. Ele tem uma tratativa, tipo o Doctrine, ele tem um SQL próprio para ele. Então ele consegue fazer coisas diferentes do PDO, porque eles conseguem fazer métodos que são melhores. Por exemplo, uma coisa que eu não consegui fazer no PDO é o seguinte: eu quero fazer um insert de mil usuários. No PDO, eu não consegui achar como eu faria esse insert uma vez só. Por exemplo, eu fazia um insert de 1000 uma vez só. No Doctrine você consegue fazer isso. O prepare que a gente tem aqui no PDO, ele só prepara a query. No Doctrine, ele prepara todas as queries que você vai utilizar. Então, você vai fazendo. O nome é diferente, tá? Não é prepare. Então, aí você vai acumulando, por exemplo, 1000 inserts, e depois você dá um insert, um flush, que vai fazer todas as queries que você estava aguardando de uma vez só. Então, persist. Você dá um persist em vários objetos, e ele trabalha realmente com objetos. Então, no caso aqui, a gente viu que o nosso select, você pode passar um array. No Doctrine, geralmente você vai passar um objeto. Tá? Ele trabalha tudo como entidades. Ou seja, realmente você abstrai o banco. Você não tem só um objeto de conexão com o banco. Você tem todo o banco como se fosse um objeto. Então, todas as tabelas são objetos. E as colunas das tabelas, com os seus respectivos resultados, são objetos. Então, a diferença principal é essa, que você consegue manipular esses objetos bem mais fácil. Os resultados são bem mais precisos e você, a ID de insert, por exemplo, você já retorna automático. Tem várias coisas que no ORM já trata para você, coisas que você precisa fazer, que às vezes o PDO não consegue te atender. Então, sim, eles usam PDO, ou seja, para você pegar um Doctrine e utilizar no SQL Server, você precisa, por exemplo, liberar o PDO de SQL Server. Mesma coisa do MySQL. O PDO está por trás. Como eu falei, ele é uma camada e depois você tem o ORM por cima. Obrigado. Isso. Queria dar um adendo só em relação ao Procedure. Okay. A Procedure realmente não é muito utilizada pela facilidade que o VDO traz para a gente. Só que tem uma coisa que é a View. A View, gente, eu utilizo bastante, que já facilita muito o uso de consulta. Você tem uma View com a consulta, você tem uma consulta muito grande, com muitos joins. Você criar uma View com esses joins e deixar essa View pronta e consultar ela depois com o PDO, é mamão com açúcar. É só uma dica em comparação ao Procedure. Eu tenho uma pergunta também. Para quem está começando hoje, você acha que o cara é obrigatório o cara já aprender um Doctrine, por exemplo? Porque você vê galera que vem de Ruby, por exemplo, vai usar, óbvio, Rails e já tem lá um ORM padrão do Rails e isso já é meio que padrão da linguagem, né? Como é que é o cara que quer? É meio assim, eu acho que a educação que a gente tem em relação à programação hoje em dia ainda é defasada. Esse é um ponto principal. A gente começa aprendendo o procedural e depois passa por orientação a objeto. Eu acho que deveria ser diferente. Eu acho que é muito mais fácil a gente trabalhar com objeto, porque é uma coisa que a gente consegue ver, uma coisa que tem qualidade, a gente consegue trabalhar essas qualidades, do que com processos que são, vamos falar, de cima para baixo. Que não é normal a gente fazer. Até porque a nossa vida é um ciclo. Então a gente começa o dia, no final a gente termina o dia e amanhã começa um novo ciclo. Não tem... A nossa história, no caso, seria algo que é de trás para frente, que depois a gente acaba voltando para algumas cagadas que a gente faz na vida. Mas o objeto é uma coisa mais presente do que algo nesse sentido. Então, no caso, se você está começando a aprender com procedural, o correto é começar com o MySQL normal e depois migrar para orientação a objetos
E da orientação a objetos você vai começar com PDO. E daí você vai usar o Frameworks e o ORM. Eu acho passo a passo. Porque a questão principal em PHP ou em qualquer outra linguagem é a lógica. E a lógica não muda para nenhuma linguagem. Então, se você aprende procedural em uma, você vai aprender procedural basicamente em todas as linguagens. Orientação a objeto, você pode começar a aprender em Java, pode aprender em PHP. Óbvio que eu prefiro que vocês aprendam em PHP. Mas vocês vão utilizar da mesma maneira. Então, se eu começo com procedural, nossas universidades elas têm esse problema, elas começam sempre com procedural. Então, começa com MySQL, aprende como faz um select, todos os princípios básicos do banco de dados. Depois, você vai começar a aprender orientação a objetos, você começa a utilizar o PDO, e a partir que você já sabe realmente todas as características de um objeto, como eles se comportam dentro da linguagem, você vai migrar para algo mais complexo, que é um framework, que é um ORM. Mas digo assim, o cara que vai decidir criar um projeto hoje, quer dizer, estou querendo criar um projeto, você aconselha já partir para obviamente, um PDO com Doctrine ou não? Se vou criar o meu primeiro projeto PHP. Meu primeiro projeto PHP, não. Meu primeiro projeto PHP, não. Olá, bom dia, meu nome é Karen. Bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de ORM. Eu também trabalhei um pouco com Doctrine, na época era Doctrine e Coordinator, e daí não voltei a mexer mais e meio que estanquei. Queria saber como é que está o mercado. Tem outros ORMs disponíveis? Tem. É que eu trabalho muito com o Propel, e alguns dos frameworks também têm ORMs embutidos neles, vamos falar assim. Não sei quanto está a usabilidade de Propel, você sabe? Tem gente que ainda usa Propel. Tá, entendi. Não, tem bastante. Conheço pessoas que usam Propel, mas a maioria das pessoas, quando estão em projetos muito grandes, que precisa de uma abstração de entidade, tabela, essas coisas, a maioria está indo para o Doctrine, principalmente não só pela parte de ORM deles, a parte do Migrations e tudo mais que a suite do Doctrine tem para facilitar em projetos grandes. Em projetos pequenos, eu recomendo, porque eu também uso, o Respect Relation. Ele não tem tantas... Ele até tem um pouco de mapeamento de entidade, ele faz os selects de um jeito mais fácil, ele tem a interface fluida que a gente tem também no Doctrine, só que ele é um pouco mais simples. Então, você não vai conseguir fazer muita coisa como o Doctrine, você não vai ter o controle total do banco de dados, mas para a maioria das coisas que você precisa, select, insert, limit, where, essas coisas, ele funciona bem, ele é rápido, é um componente que você instala via Composer, tudo certinho. Então, para projetos menores, até aquela sua pergunta, para quem vai começar, eu não começaria com Doctrine, porque ele tem uma curva de aprendizado não muito pequena. Você tem que entender um pouco mais as coisas, a parte de mapear a entidade, como você vai mapear o banco, tudo certinho. Então, tem outros ORMs mais simples, ou até você trabalhar com algum framework que tem uma abstração de objetos, justamente para você trabalha com uma convenção de nome de banco e ele já facilita um pouco. Então, você não está usando SQL na mão, você está usando por trás do PDO e ele já facilita um pouco a parte de fazer insert, select, updates. O Doctrine eu recomendo sim, para quando você vai trabalhar em projetos grandes, porque você vai precisar e vai utilizar todas as features que ele tem. Se você vai trabalhar num projeto menor, às vezes você não criar um do zero, mas existem bastantes outros componentezinhos, tem ZendDB, tem coisa do Symfony, tem coisa de vários outros projetos que já te dão uma abstração de banco de dados mais simples e você consegue trabalhar de um jeito mais dinâmico na sua aplicação. Acho que ela merece uma camisa também. Tem feminina? Tem camiseta feminina? Mulher merece, ela já ganhou já. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Não sei se é isso. É M ou P? E na parte de SQL Injection, o PDO tem alguma coisa? Sim, já faz. No prepare já faz isso, exatamente. O método já trata isso. Então, PDO, ORM já não vai ter SQL Injection. Mais alguém? Não? Não? Mais alguém? Opa, vamos lá. Tem algum jeito fácil de você caixar consultas ou acessar dados e tal com qualquer tipo de banco no PDO? Jeito fácil? PDO fácil? PDO fácil, não. Vamos colocar assim. Com ORM sim, simples, com PDO né? Simples não tem.
No RM ele já vem preparado para cache, PDO. Você teria que fazer uma biblioteca de cache para trabalhar dentro. Ou usar um cache do PHP, mas o PDO em si não tem alternativo. O RM já tem, ou você usa um cache realmente do PHP. O main cache é bom para isso. Só queria acrescentar uma feature que eu não sei se você colocou do transaction, que dá para usar o PDO. Não sei se alguém já usou, mas você falou de enviar vários inserts, ou dá para usar no PDO, por exemplo, um begin transaction, né, que a gente começa, e aí a gente vai colocando as operações de banco de dados lá, né, que seriam as operações, e a gente consegue, através de try catch, se de repente no meio do caminho acontecer algum problema, fazer um rollback, né? Que aí volta as operações. Quem mexe com banco sabe que é a mesma coisa, né? Só que a gente fazendo isso no código. Dá para fazer isso em PDO e dá para fazer também em MySQLi, né? Sim. Então é uma feature legal também, que é bem interessante. Só gostaria de falar aí. Tem um projeto que a gente conectou a SQL Server e a gente usou a função MSSQL. Você aconselha usar PDO? Sim. Comparação? Eu gosto bastante de usar. Na verdade, eu uso Doctrine. Usei o PDO, mas uso mais Doctrine. Porque a questão é que as versões do SQL Server elas mudam. Né? Então, o Doctrine ele já é preparado, por exemplo, para trocar algumas variáveis. Por exemplo, vamos supor, se não me engano, o SQL Server 2005 ele tem a date, mas não tem date time, ou ao contrário. Um ele que você consegue separar a data do tempo e no outro você tem tudo junto. O Doctrine já faz essa tratativa para você. O PDO, eu não sei como é que é feito lá dentro, porque você tem que fazer uma conexão para cada SQL Server que você tem. No caso, o Doctrine já prepara tudo isso. Então deve ter, não sei se você teve algum problema com isso, mas eu tive um problema que eu tinha um cliente que usava SQL Server 2005 e outro 2008. O 2005, a variável eu tive que trocar o tipo dela, para ela poder ser aceita, porque ela não aceitava a data separada do tempo. E no outro, ele só aceitava junto. Então tem esses problemas e no Doctrine você consegue resolver. Mas é sempre bom abstrair, porque vai que você tem outro cliente que muda de banco, algo do tipo. Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente dá continuidade. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Não? Fale agora. Antes de almoçar, a gente só vai fazer um tour pela Local Web, porque o pessoal, sempre que vem aqui fica curioso de ver o data center, conhecer e tal. Então a gente vai fazer um tourzinho e depois a gente vai almoçar. Não sei o que tem no almoço, mas dá pra gente ver. Surpresa. O Silvio tá falando que é surpresa. Então tá bom, pessoal. Uma salva de palmas pro Rodrigo. Obrigado, gente. E quem vai fazer o nosso tour é o André, que vai falar. Então, só para reforçar, quem não estava aqui antes, no começo,